Levante sua mãozinha assim. Quem veio? Tem alguém que veio de Santarém aí? Santarém, Belém, Santarém. Qual outra cidade está aqui hoje? Altamira. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Nós queremos dar um abraço em você. Não saia daqui sem receber um abraço do irmão Elcio no final. Amém? Cadê o irmão Elcio? Não, todos os irmãos da atmosfera estão aí para conversar com você. Nós também queremos orar por você em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu lembro que semana passada nós falamos sobre milagres, como Deus se move com milagres. E hoje, praticamente, a gente vai continuar falando sobre isso. O tema da nossa mensagem é a espera de um milagre, amém? Glória a Deus. A espera de um milagre. E aí, eu lembrei que tem um filme, né, com esse nome, A Espera de um Milagre. Eu não lembro mais dos detalhes, mas eu lembro de uma frase que está lá nesse filme, que diz assim, aceitar sem questionar que cada coisa tem um tempo certo para acontecer, é ter fé, amém? Então, todos nós ainda temos milagres para acontecer na nossa vida, amém? Quantos têm um milagre ainda para receber da parte de Deus? Essa semana nós recebemos muitos testemunhos de milagres, sabe? Que pessoas que Deus operou milagre aqui no domingo, pessoas que operou durante a semana, mas nós recebemos muitas notícias mesmo de milagres, né? Pessoas que nos procuraram para testemunhar sobre milagres, e nós temos sendo surpreendidos por Deus, porque nós declaramos isso, mas a gente sempre se surpreende com Deus, porque realmente o Evangelho é um Evangelho de poder, amém? Então, existem muitos milagres ainda que Deus vai nos entregar, até o final da nossa vida, nós veremos muitos milagres acontecendo. Não tem como nós andarmos numa caminhada cristã sem vivenciar milagres, tanto na nossa vida como na vida das pessoas. Irmãos, nós vivemos de milagres, nós somos resultado de milagres, nós vamos desfrutar ainda muitos milagres para a glória de Deus, amém? Então, eu quero ler um texto básico com você hoje, que é João capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Amém? Curva sua cabeça por um instante, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui, pelo privilégio de falar, de ouvir sobre a sua palavra, de testemunhar os milagres que o Senhor tem feito. E nós oramos para que nesse momento, realmente o Evangelho de poder, o Evangelho que se manifesta em forma de sinais, maravilhas e milagres aconteça no nosso meio. Nós queremos experimentar aquilo que somente o céu pode trazer sobre nossa vida. Nós estamos aqui hoje, Senhor, não somente para ouvir, mas queremos nos tornar praticantes da palavra que nós acreditamos. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que nada, nem haverá nenhum impedimento que vai nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje. No nome de Jesus, o Espírito Santo venha nos conduzir, o Espírito Santo realmente abra a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa compreensão, nos dê discernimento, Senhor, para vivenciar, para experimentar o melhor de Deus nessa terra, na nossa vida, em nome de Jesus. Você crendo, diga amém. Aleluia. Queridos, aqui estava Jesus mais uma vez diante de uma situação que exigia dele a manifestação do poder que vem do Pai. Assim como semana passada nós falamos sobre 2 milagres que se moveram através de uma fé
verdadeira, uma fé autêntica. Nesse momento aqui, acontece um clamor, né, porque uma família a qual Jesus já tinha um relacionamento, Jesus conhecia bastante, estava passando por uma situação muito difícil, e eles precisavam realmente de um milagre. E quantos de nós aqui já não experimentamos situações difíceis, onde nós sabemos que somente a ação de Deus pode mudar a situação, só a ação de Deus pode mudar o diagnóstico, amém, queridos? Então, eu quero ler com você também o versículo 21 do capítulo 11. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, ela coloca uma situação ali, sabe, que pelo fato de Jesus não estar ali imediatamente, o irmão dela havia morrido. E Maria também tem o mesmo pensamento. No versículo 32 ela diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lázaro estava morto, mas ainda quando ele estava doente, Jesus ficou lá 2 dias. Sabe, isso tem muito sentido para nós, porque isso confronta muito como que nós esperamos o milagre. Isso confronta muito o nosso imediatismo, que nós queremos que as coisas aconteçam para ontem, da nossa parte. Nós sempre queremos que o milagre aconteça imediatamente. Nós queremos que Jesus venha agora. É agora, Jesus. É agora ou nunca mais. Se o Senhor demorar mais um pouco, vai morrer. E muitas vezes nós estamos que nessas 2 mulheres aqui, nesse desespero, nesse lamento, porque Jesus não chegou a tempo. Mas nós vamos aprender hoje, queridos, que Jesus, Ele tem um tempo certo para cada coisa. Há um tempo determinado para que as coisas aconteçam. E o tempo não define o resultado, então Jesus não se preocupa com isso. Somos nós que nos preocupamos com o tempo. Somos nós que queremos muitas vezes apressar o tempo. Todas as 2 tiveram a mesma impressão, que Jesus chegou tarde demais. Senhor, o Senhor chegou tarde demais. Semana passada, a caravana de Jairo dizia para ele assim: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, não precisa mais incomodar Jesus, não dá mais tempo, é tarde demais para o milagre. Mas será que é tarde demais para Jesus operar o milagre, sim ou não? Existe um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não, amém? Não, amém. Deus não tarda e Deus também não falha, querido. Deus tem um tempo certo para cada coisa. Esse ditado não é correto. Deus não tarda, Deus não falha. Amém? Agora sim, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes essa impressão nós temos, é como se tivesse tudo perdido, como se não desse mais tempo para Jesus operar o milagre. E a gente quer determinar qual é o tempo que Deus tem para operar na nossa vida. E nós vamos aprender princípios fundamentais que nós precisamos praticar, para que a gente não viva uma vida frustrada, uma vida focada no imediatismo daquilo que nós queremos de Deus, mas não tão imediato assim em se propor a servir a Deus como deveríamos. O nosso nível de exigência para Deus é um, mas o nosso nível de entrega muitas vezes é outro. Nós exigimos que Deus seja imediato. Nós pedimos, clamamos, gritamos, choramos, ajoelhamos e tudo mais. Mas a contrapartida, em entregar verdadeiramente o coração, às vezes demora. Às vezes demora a gente começar a viver uma vida plena. E nós vamos ver esse contraste na Bíblia, sabe? Davi, olha só como Davi se sentiu. Salmo 13, verso 1, ele diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Existe um clamor da parte de Davi, um sentimento de que o Senhor se afastou dele, um sentimento de que ele está sozinho, um sentimento de que Deus se afastou o seu rosto dele, de que as promessas não vão mais se cumprir na vida dele. Sabe, é um contraste
que existe em Davi, imagina em nós. Muitas vezes nós nos sentimos também assim, ou não? Como se tivéssemos abandonados, como se tivéssemos sido esquecidos por Deus, esquecidos pelas pessoas que nós amamos, esquecidos pela igreja, feridos, magoados. Muitas vezes nos sentimos assim. Amém, queridos? Mas também o contrário é necessário. O salmista também, Davi, reconhece onde está a sua confiança. É muito importante a gente não estagnar nessa mentalidade, sabe, de derrota, de que o tempo de Deus já passou na nossa vida. É muito importante a gente não estagnar nisso, não ficar paralisado por isso. Salmo 13 ainda, no mesmo salmo, Davi não encerra somente com lamento, mas no verso 5 e 6 ele diz assim: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então, realmente haverão dias difíceis na nossa vida. A Bíblia nunca nos isentou disso. Jesus não veio para que nos isentasse das dificuldades, do tempo ruim, do dia mau. Mas existe saída para tudo aquilo que nós estamos passando. Existe saída para aquilo que nós não encontramos solução no homem. Existe solução para tudo debaixo das mãos poderosas de Deus. Mas é quando nós submetemos o nosso coração a Ele, que nós teremos acesso a tudo isso. É quando nós buscamos viver uma vida integral na presença de Deus, que nós vamos experimentar o sobrenatural, o milagre. Queridos, nós não podemos viver um evangelho naturalista. Nós não podemos resumir o evangelho de Jesus somente a essa vida, somente aquilo que nós podemos ver aos nossos olhos. Mas nós precisamos experimentar aquilo que somente o céu pode trazer sobre nossa vida. Irmão, você não vai passar por essa vida sem experimentar o milagre de Deus, mas você precisa identificar isso. Talvez você nem sabe quando Deus operou milagres. Talvez você não consiga identificar isso. Ou então, você pensa assim: faz muito tempo que o Senhor me livrou. Faz muito tempo que o Senhor me deu o livramento, que o Senhor operou um milagre. Querido, nós precisamos aumentar esse reconhecimento de que a presença de Deus é suficiente e que ela opera verdadeiros milagres na nossa vida. Agora, nós temos que ser respeitosos com o tempo de Deus, porque Deus não age precipitadamente como nós. Nós é que temos histórico de precipitação, de frustração, mas Deus tem um tempo certo para tudo. Nada foge do controle, do detalhe, nada foge da perfeição de Deus na nossa vida. Se a gente começar a aprender isso, começar a realmente entender isso, pedir a Deus a compreensão, sabe? Nós não vamos desistir tão facilmente. Veja bem o que diz Isaías 58, do versículo 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Você está entendendo? Não é igual a gente. Deus não é igual a gente. Somos nós que temos que nos alinhar a Ele. Nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com Ele, de acordo com a palavra e a direção do Espírito Santo na nossa vida. Nós é que temos que dar passos em direção a Ele, para que a gente tenha compreensão do que são os pensamentos de Deus. Tem uma oração que eu faço muito para Deus: Senhor, não revela tudo sobre a minha vida, mas aquilo que eu preciso saber, eu quero que o Senhor me mostre. Aquilo que eu preciso saber, eu quero que o Senhor me mostre. Eu não quero que o Senhor me conte todos os dias da minha vida o que vai acontecer, mas eu quero sim saber do céu, saber do Senhor, aquilo que eu preciso saber. Sabe, nós não podemos viver essa vida aqui de forma aleatória, de forma, sabe, como se não tivesse sentido muitas vezes. E tem. Deus tem sentido para a nossa vida. Deus estabeleceu propósitos. Deus estabeleceu todos os milagres que nós vamos viver aqui nessa terra. Mas nós vamos aprender a respeitar o tempo de Deus.
porque somente o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo, ele é frustrante. Nós muitas vezes pedimos coisas que nós não precisamos. Nós pedimos coisas muitas vezes que podem nos levar para a perdição. E se Deus fosse desordenado e precipitado como nós, Ele nos mataria todos os dias. Tem pessoas que dizem: Senhor, me dá um carro, mas não tenho habilitação. Não é verdade? Senhor, me põe como diretor da empresa, mas não fez uma faculdade, não quer estudar, não quer melhorar. Então, muita gente quer tudo sem preparação. E Deus não age dessa forma, queridos. Não é verdade? Ele sempre está nos conduzindo por um caminho de preparação. Se prepara para tudo aquilo que você deseja receber do Senhor. Se prepara. Você vai ganhar um carro. Aí o que você vai ter? Você vai ter que orar para Deus te dar um motorista agora? Não. Se prepara, tira a habilitação primeiro, aleluia. Glória a Deus. Jesus sempre operou no tempo de Deus. E aí você vê a perfeição do Filho. Porque Jesus, Ele segue o padrão do Pai. Em muitos momentos você vai ver Jesus dizendo assim: olha, ainda não é o tempo. Ainda não chegou o meu tempo. Então Jesus entende isso perfeitamente. Por que nós não? Nós podemos, queridos, nós podemos entender o tempo de Deus. Amém? Lá em João 2,4, mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava sempre ensinando aqueles que estavam ao seu redor, sabe, sobre o tempo, que existia algo muito maior que a necessidade. Porque as pessoas que estão ao redor de Jesus, elas sempre querem conduzir a ação e o milagre de Jesus debaixo de uma demanda, de uma necessidade. É necessário, Senhor, aquele desespero e tudo mais. E Jesus sabe o tempo certo. Quando Lázaro morre ali, quando Lázaro adoece, está à beira da morte, Jesus diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então nem tudo que vem na nossa vida como dificuldade é para nos matar. Tem pessoas que se desesperam por tudo, não é verdade? Sim ou não? Quando a gente tem o primeiro filho, meu irmão, lá em casa nós vivemos essa experiência, né? Tivemos os primeiros filhos. Você só quer dar aquele leite, como é que é? O NAN, que tenha pouco sódio, né? Você constrói assim uma caverna, um negócio blindado para a criança, para ela não se arranhar e tudo mais. Aí depois vem o segundo, você vê que não é bem assim. Que dá para ampliar um pouco mais, né? Que dá para ampliar um pouco mais. Mas tudo no começo a gente quer sempre estar protegendo demais. A gente sempre quer estar guardando demais, como se Deus não fosse capaz de fazer isso por nós. Ainda em João, lá em João capítulo 7, no versículo 6, então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Jesus faz a diferenciação entre o nosso tempo e o tempo dele, porque nós sempre olhamos o tempo como uma oportunidade. Tem um ditado que diz que tempo é dinheiro, não é verdade? Eu não tenho tempo para perder. Isso é verdade. Você não tem tempo para perder. Mas Jesus diz: olha, o tempo ainda não chegou. Calma. Para tudo tem um tempo estabelecido. Existe um termo que a Bíblia fala sobre o tempo perfeito de Deus, Kairos. Sabe, Kairos na Bíblia é o tempo perfeito de Deus. É o tempo propício. É o tempo que Deus realmente trabalha na sua perfeita vontade sobre nós. Muitas pessoas, elas querem tanto uma coisa, elas insistem tanto, que elas caem em algo que a Bíblia também fala, que é a vontade permissiva de Deus. Tá bom, você quer muito? Então pega. Você tá correndo atrás disso? Então pega, tudo bem. Aí você arca com as consequências.
Mas tudo que nós precisamos realmente, compreendendo isso, entendendo, pedindo direção de Deus, é entender o kairos, o tempo perfeito de Deus, o tempo apropriado, o tempo propício, o tempo da vontade perfeita de Deus. Irmão, não existe nada mais prazeroso e amável do que nós vermos a obra de Deus acontecendo na nossa vida, debaixo do tempo perfeito de Deus. Não existe nada melhor do que isso, sabe? Porque Deus, Ele considera a nossa individualidade, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que nós podemos suportar. Foi Ele que nos criou, Ele sabe tudo sobre nós. Então nós não precisamos apressar nada, sabe? Muitas vezes a gente está focando a nossa vida em orações erradas, pedindo a Deus algo que Deus não quer nos dar naquele momento, que Deus não quer fazer naquele momento. Irmãos, nós precisamos ter mais discernimento até para orar, amém? Amém ou não amém? Tá bom. Em João 7,30, ele diz assim: então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus nem morre na hora que os outros querem, sabe? Jesus tinha um momento certo para tudo. Queriam matar ele antes da hora. O que acontece aqui? Ninguém pôde pôr a mão nele, porque ainda não havia chegado a hora. Vê aquelas pessoas que Deus livra da morte, não chegou a hora. Tem pessoas que levam uma topada e morrem. Você já conheceu o caso assim ou não? Levou uma topada, morreu. Um dia desse eu vi um caso, acho que não sei quantos andares, mas foi 7 ou mais de 7 andares. Uma pessoa caiu de mais de 7 andares e sobreviveu. A pessoa cai de 1,5 metro, às vezes morreu. Não chegou a hora, ou então chegou a hora, não é verdade? Então tem um tempo certo para tudo. Jesus entendeu perfeitamente e viveu debaixo dessa lei de Deus, desse princípio de Deus. Então Jesus, queridos, ele não está se movendo somente por causa das necessidades, por causa do desespero. Ele age no tempo apropriado. Ele age no tempo apropriado. Jesus poderia curar Lázaro à distância, dar uma palavra somente para quem foi lá dizer: olha, fala para as irmãs de Lázaro que ele está curado. Só que Jesus não podia nem dizer assim, a fé delas curou Lázaro, porque elas estavam sem fé, elas estavam desacreditadas da situação. Então por que a nosso ver, muitas vezes Deus se atrasa? Alguém já teve essa percepção, queridos, ou só eu? Que muitas vezes parece que para nós está demorando. Tem coisas que está demorando a acontecer. Eu lembro uma coisa que demorou muito a acontecer para mim, parece que foi um século, casar. Parecia que estava demorando. Eu orei 1 ano e meio para minha esposa, parece que foi 10. A percepção, né? Aí eu já queria era desistir logo. Meu Deus, negócio de casar, mas não. 1 ano e meio já, parece que era um século, né? Eu não sei pelo que você já orou e achou que estava demorando, mas eu tenho certeza que muitas vezes a gente tem essa percepção, que a gente está esperando algo, na expectativa de algo que vem da parte de Deus, mas nós temos a real impressão de que está demorando. E aí nós vamos entender que Deus tem um propósito em nos ensinar como Pai. Como Pai, Deus não age precipitadamente como nós queremos. Como Pai, Deus age em todas as coisas com um propósito. Deus não age como a gente. Deus não chega segunda-feira e diz: hoje é dia da família, eu vou sair por aí pelo mundo jogando bênção aleatoriamente. Receba. Deus não faz isso, querido. A gente na segunda-feira, hoje é dia da família, vamos dar uma volta aí em qualquer lugar, bora. Sai sem rumo. Né? Muitas vezes eu faço isso lá em casa, eu saio sem uma agenda, sem uma programação, né? E vai acontecendo as coisas no caminho.
E a gente vai decidindo para onde vai, mas ninguém traçou uma rota antes. Deus não faz assim. Deus tem tudo planejado, Deus tem um propósito para todos nós. Deus nos trata como filhos. No momento que nós decidimos, no momento que nós nos enxergamos pelos olhos dele, entendemos que somos filhos, nós passamos a ser tratados como filhos. E pode ser muito dolorido, porque a gente não vai ver as coisas acontecendo como a gente gostaria, mas sim de acordo com aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus age de acordo com aquilo que é necessário para a nossa vida, e não de acordo com aquilo que eu quero, sabe, querido? E aqui eu quero realmente compartilhar algo que eu tenho refletido. Romanos capítulo 5, no versículo 3 e 4. Diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu chamo isso aqui de o ciclo da glória de Deus em nós. Olha como acontece. Eu desenhei bonitinho aqui para ficar melhor de entender. Muitas vezes tudo que nós queremos é fugir das dificuldades. Quem aqui gosta de dificuldades? Quem gosta de tribulações aqui? Mas quem sabe, quem tem certeza que é necessário que aconteça na sua vida essas tribulações? Amém? Você tem certeza? Nós não gostamos disso, mas o que vem depois não acontece sem isso. Nós não vamos experimentar da glória de Deus sem passar por tribulações, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Nós poderíamos ler versículos a noite inteira das tribulações que Paulo passa, os apóstolos passam, e tudo isso eles estão passando e dando glória a Deus. Mas tudo que nós queremos muitas vezes é fugir das tribulações. Na maioria das vezes ninguém pensa assim: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra o propósito dessa tribulação na minha vida. Dificilmente alguém ora assim. A maioria: Senhor, me tira dessa tribulação. Senhor, me tira desse deserto. Senhor. Mas aqui Paulo, ele detalha perfeitamente o ciclo da glória de Deus em nós. Como que nós vamos experimentar a glória de Deus? As tribulações vão acontecer, é fato. Elas vão vir. Os apóstolos eram açoitados. Ao invés de eles saírem chorando, se murmurando, lamentando e abandonando a sua fé, eles saíram pulando de alegria, porque para eles havia uma glória em tudo isso. Eles estavam passando por tribulações por causa do nome de Jesus. Irmãos, tem muitos cristãos que poderão correr o risco imenso, eu acredito que aqui não tem nenhum, de abandonarem a fé durante uma provável tribulação se ocorrer, porque não estarão preparados para sequer ser interpelados, ser contrariados a respeito da sua fé. Imagina ser açoitado em praça pública. Muitos cristãos não vão suportar a grande tribulação. E nós que estamos aqui hoje temos acesso à palavra de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos começar a criar uma casca um pouco mais grossa em nós, a criar uma camada espiritual que possa suportar algo a mais do que somente aquilo que nós já vemos até hoje. Como que você tem se preparado para isso? Não, eu não quero passar por tribulação. Senhor, me livra da tribulação. Essa oração ela é muito comum. Senhor, me livra da tribulação. Me livra das dificuldades. Senhor, me livra da fome. Me livra do tempo ruim, Senhor. Me livra de tudo isso, Senhor. E aí a pergunta é: como é que você vai ter todo o restante se você não quer passar por nenhuma tribulação? É claro que você nunca vai orar para Deus dizer assim: Senhor, manda para mim tribulação, manda os montes para mim, Senhor, tribulação, venha a tribulação. Você não vai orar sobre isso, né? Você não é tão doido assim, nem eu. Mas você vai dizer assim: Senhor, faça a sua vontade sobre a minha vida, cumpra o seu querer sobre a minha vida,
estabeleça um propósito em meu coração, me dê fé suficiente para suportar aquilo que está por vir, me instrui pelo caminho da tua verdade, a tua palavra é a verdade. Você começa a orar o que a palavra diz, e a grande falta de entendimento do cristão contemporâneo, mais do que antes, é a necessidade de Bíblia, porque ele não entende. Quando ele cai na tribulação, ele acha que o mundo vai se acabar, que nunca mais ele vai sair daquilo dali, porque ele não conhece isso daqui. Ele não está vendo que a tribulação, Paulo está dizendo, irmãos, a tribulação vai produzir perseverança em vocês. Existe algo bom na tribulação que vocês precisam experimentar. A maioria aqui já experimentou, amém? Quem já passou por uma tribulação, não se esconda. Aleluia. Hoje você ri, mas na época você chorava, não entendia. Mas eu tenho certeza que se você saiu de lá, você também conheceu o caminho da perseverança, o caminho que você não pode desistir. Você não tem uma opção de desistir. Se foi uma situação de saúde, como eu passei com meu filho, eu e minha esposa passamos há um tempo atrás, nós estávamos em Vitória com o Caleb. Você tem um filho com alguma enfermidade, você não tem opção de desistir, irmãos. Você não tem desvio para resolver aquilo, você tem que enfrentar. Você tem que vencer pelo nome de Jesus. Você não pode nem pensar em desistir, é seu filho. E um pai dá a vida pelo filho, amém? Assim como a mãe. Tem situações que a gente consegue, é o momento, é esse lugar que está ruim, vou mudar de lugar, ver se melhora. É o meu emprego que não está bom, vou mudar de emprego, pode ser que melhora. Mas numa situação que nem essa, que nosso filho gritava de dor, qual era o caminho ali? No meio daquela tribulação. Se ele está aqui correndo hoje, nós estamos aqui nesse momento, é porque nós encaramos o processo da perseverança. Porque a perseverança também vai produzir em nós uma coisa chamada experiência. Experiência. Jovens, não desperdiça o que esses velhos cascudos têm. Senta do lado de uma pessoa que já viveu mais do que você, para você experimentar a experiência. Não tem como nós anteciparmos a experiência que somente o tempo e as tribulações vão proporcionar na nossa vida. Sim ou não? Se você está aqui hoje é para contar a história, né? Você já venceu tudo isso. E é tudo aquilo mais que vem pela frente, você também vai vencer pelo nome de Jesus. Amém, queridos? Você está aqui hoje para se preparar para tudo e qualquer situação que venha acontecer em nome de Jesus. Nada vai derrubar você, nada vai destruir você, nada vai tirar você a fé que você tem, porque você entendeu, porque você sabe que a tribulação não é uma definição de que você vai morrer lá, que você vai permanecer lá no momento difícil, não, você vai sair, mas você tem que enxergar o caminho da saída. Você tem que saber quem te tirou de lá, meu irmão. Ninguém sai sozinho desses lugares escuros. A perseverança produz a experiência, e a experiência vai produzir esperança. Sabe? Esperança. E aí eu chamo isso de o ciclo da glória de Deus em nós. É o momento que nós podemos realmente, verdadeiramente dizer: a glória de Deus passou pela minha vida, a glória de Deus está na minha vida, porque mesmo passando situações difíceis, eu não desisti de Jesus, eu perseverei no caminho, eu construí uma experiência, e essa experiência trouxe em meu coração uma esperança, uma expectativa de que Jesus jamais vai me abandonar em momentos difíceis. Jamais Jesus me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida, em nome de Jesus. Você precisa ter isso em seu coração hoje, querido. Você precisa sair daqui com o seu coração cheio dessa certeza de que Deus está operando milagres em seu coração. Deus está operando milagres na sua vida, e não crie uma expectativa errada de que Deus vai colocar essas coisas em você, que não vai.
Deus não vai colocar em você perseverança. Deus vai criar situações que vão exigir de você manifestar isso. O que Deus te deu chama-se capacitação do Espírito. Você tem o Espírito Santo, você tem frutificação. A esperança, queridos, é um dos frutos do Espírito Santo. Está lá. O Espírito Santo deu isso para você. Deus não te deu esperança, Ele te deu a capacidade de manifestar essa esperança. Mas para isso vai ser necessário que situações venham. Imagina o crente no país das maravilhas, onde nada de ruim acontece, onde ele tem tudo aqui na terra. Irmãos, não dá para imaginar, mas nada disso seria produzido em nós. Nós não seríamos esses bichos cascudos que já passou por situações difíceis. Nós não seríamos essas pessoas que já passou por sofrimento, sabe? E que quando acontecem situações, às vezes na vida do irmão, que nem é tanto assim, mas para ele é naquele momento. Você que já passou por tudo aquilo, o que você vai ser? Você vai ser um suporte para aquele irmão. Você vai ajudar ele nas dificuldades, como diz a palavra de Deus. Nós não estamos no mesmo nível, queridos. Cada um está vivendo um tempo diferente na vida. Tem pessoas que estão achando que vão morrer por causa de coisa pequena, mas você já passou por aquilo. Não significa que para ela não é. Ela tem essa percepção, mas como você já venceu, você vai ajudá-la. Você vai dizer assim: irmão, Jesus vai te tirar daí. Você não está aí para permanecer. Essa enfermidade, essa crise do teu relacionamento não vai durar a vida inteira. E eu vou te ensinar, vou te mostrar aqui princípios que eu aprendi com Jesus, de como sair dessas situações aí. Então isso tudo, queridos, é aquilo que a vontade de Deus tem sido estabelecida sobre a terra. Para que essas pessoas que elas entendem isso daqui, que elas vivem isso daqui, elas consigam também ajudar os outros. Por isso que é necessário a gente entender o nosso processo. É importante entender onde nós estamos, que momento da vida nós estamos vivendo. Porque às vezes a gente está querendo ajudar os outros e a gente está precisando de mais ajuda ainda. Mas todos nós podemos sair daqui hoje com essa compreensão total, de que nós já vencemos as tribulações, porque tudo isso, todo o restante foi gerado em nosso coração, sabe? Vai ficando pequeno, aquelas coisas que antes era pesada, sabe? Vai ficando, peraí que isso aí é o de menos. Eu vou resolver isso daqui. O nível das tribulações, na verdade, durante a vida, elas vão subindo de nível. Deus sabe o quanto nós suportamos. Então, quanto mais nós nos movemos, nos propomos a algo, nós vamos passar por dificuldades. Pastor, volta para Altamira. Uma igreja maior, estava lá em Vitória, feliz da vida. 35 membros, né? Dava dor de cabeça, mas era menos. Aí o prédio alugado, não tinha construção. Vá para Altamira, vai ser uma benção. Deus falou com a gente, amém. Nós vamos, glória a Deus. Eu tenho aprendido uma coisa que eu tenho carregado na minha vida, sabe o quê? É uma frase, eu não sei nem de quem é o dono, mas eu repito isso. É assim, aquilo que não te desafia não te faz crescer. Se uma coisa não te desafia, você não vai passar por crescimento. Você não vai crescer nunca. Se nós queremos crescer em maturidade, se nós queremos crescer em fé, nós precisamos encarar desafios maiores na nossa vida. Você está numa situação que você sempre tem vivido crise em coisas pequenas, como que você vai avançar para problemas maiores, né? Se você não quer vencer aquilo dali, o mesmo princípio que você aplica nos problemas pequenos, você vai aplicar naqueles que são maiores, aqueles gigantes que vão se levantando. O gigante para nós, ele varia de tamanho. O que é um gigante para mim, talvez para você não é nada, ou vice-versa. E vai mudando de tamanho, mas os princípios para vencer é o mesmo. O princípio bíblico não muda para cada situação que vai acontecer no decorrer da nossa vida.
Amém. Então, 3 coisas são fundamentais para que a gente realmente experimente aquilo que Lázaro vai experimentar, mesmo estando morto, mesmo estando sepultado. Primeira coisa, paciência. O que é paciência, irmão? É a capacidade de esperar sem desesperar. É a capacidade de não desistir. E se eu fosse, quando eu olhei a palavra paciência, não é a etimologia correta, porque é do latim, é patientia. Patientia. Mas eu enxergo 2 palavras aqui em uma: paz e ciência. E eu resumo isso em conhecimento daquilo que traz paz. Se nós não tivermos paciência, nós vamos ser tragados pelos problemas. Não é verdade? Tiago 5:7, a Bíblia diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, se você é cristão, acredita em Jesus, confia nele, você não tem a opção de dizer: eu não sou paciente. Você pode até dizer assim: eu estou sendo tratado nessa área, assim como eu te digo, eu estou sendo tratado nessa área, faz dia. Pensa no homem tratado na área de paciência, eu. Não sei se é só eu, mas eu sou um tratado, forjado na paciência, aleluia. É só casar e ter filho, que você vai ser treinado fortemente para isso. Não é verdade? É ou não é, casados? Conta para os solteiros. Para eles entrarem no barco sabendo para onde eles vão. Nós somos tratados na paciência, queridos. E essa paciência, ela é fundamental. Ela é fundamental, queridos. É uma demanda do reino para nós. E a Bíblia tem promessas para aqueles que são pacientes, aleluia, né? Em Provérbios 19:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Amém, queridos? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Eu estou lendo um livro que a Ivana até citou aqui agora há pouco, Ofendidos Nunca Mais. Amém? Ofendidos Nunca Mais. Eu recomendo fortemente esse livro. Eu não estou ganhando comissão por ele, mas você pode ler à vontade, comprar. Do pastor Eibe. Quando eu acabar de ler o meu, você pode pedir emprestado também, que eu empresto. Tá bom? Glória a Deus. Tem mais uns irmãos que tem esse livro aí. Gente, esse livro é uma bênção. Não é o livro, é o que está nele. Não é o autor, é o que está escrito. Então lá tem princípios assim detalhados, para que a gente realmente, adquirindo essa paciência, também essa sabedoria, a gente passa a viver uma vida que as ofensas não faz mais sentido para nós. Sabe, ser ofendido é uma decisão que eu decido não ser mais. E todo dia nós vamos nos deparar com situações que elas podem ou não nos ofender, sim ou não? Todo dia você vai passar por situações, às vezes com a própria pessoa dentro de casa, né? A minha mulher, eu acho que eu sou mais o tratamento na vida dela do que ela para mim. Ela é mais paciente do que eu. Então pode ser que eu sempre gere para ela oportunidade de ser tratada nessa área, né? Mas nós precisamos adquirir essa sabedoria da paciência, sabe por quê? Porque os pacientes herdarão a terra. Os pacientes, existe promessa para aqueles que são pacientes, aqueles que esperam no Senhor com paciência, sabe? Com paciência. E a paciência, ela não é uma passividade, não é uma neutralidade, é uma capacidade de esperar sem se desesperar. Ou seja, vai acontecer situações que podem querer me levar para o desespero, mas como eu tenho paciência, eu vou continuar perseverando em Jesus, porque eu tenho paciência, amém? Quantos são pacientes aqui hoje? Pela fé, irmão, diga eu. Aleluia, já toma posse de sou paciente. Talvez você está assim, que hora vai acabar o culto?
Mas pela fé, diga: eu sou paciente, em nome de Jesus. Tome posse aí, porque nós vamos até meia-noite hoje. Ainda tem 6 páginas para me ler. É brincadeira, queridos. Mas é sério. A segunda coisa importante e necessária, queridos, depois da paciência, é o que a Bíblia está falando sobre a experiência. Tem pessoas que elas passam a vida inteira, passam situações difíceis, sabe, tropeça, cai no buraco 10 vezes e não entende que ali é um buraco, é uma cratera. Ela é ofendida na mesma coisa todo dia. A experiência precisa acontecer nesses momentos, queridos. Irmãos, eu já sei por onde eu passei. Eu já sei me livrar de certos perigos de antigamente. Hoje já não vão mais ser um perigo para mim. Por quê? Porque eu não vou me sujeitar àquilo. Nós precisamos começar a viver uma vida com mais experiência. Irmãos, eu tenho certeza que aqui tem pessoas que tiveram uma vida sofrida assim como a minha. Eu tenho 37 anos, mas parece que eu já vivi mais de 70. Eu tenho 37 anos e a minha carteira de trabalho tem mais de 40 assinaturas. Brincadeira. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já viveram experiência além da sua idade. Não é verdade? Experiências boas, muitas experiências ruins, muitas situações que demandam cura. E aí isso vai ter que gerar em nós experiência. Vai ter que gerar algo realmente diferente em nós. Opa, Satanás, isso daí não. Eu não caio nessa mesma armadilha, porque uma vez eu caí, foi difícil para sair. Aqui não. Muitas vezes esses ataques vão vir em nosso coração. As pessoas que são facilmente ofendidas. Tem pessoas que são ofendidas até pelo silêncio dos outros. Então é uma pessoa que propícia para a ofensa. E sabe o que acontece? A maior prejudicada é a própria pessoa. Tem pessoas que nem sabem que o outro se ofendeu com ela porque ela ficou em silêncio. Mas a experiência, ela pode ser acrescentada em nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 e 5, a Bíblia diz: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Uma pessoa experiente, ela já sabe consolar os outros, porque ela foi consolada por Jesus, ela já foi curada por Jesus, ela já recebeu o Espírito Santo, então ela pode também ajudar outras pessoas. O grande problema é quando nossa vida às vezes está rodeada de pessoas mais feridentas que nós. É um problema sério isso. Como pode um cego guiar outro cego, não é verdade? Imagina só, que direção um cego vai dar para outro? Na verdade ele vai dar a direção errada. Então nós precisamos adquirir essa experiência em nosso coração e viver ela. É uma mentalidade, uma cultura de pessoas realmente curadas, transformadas pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Em Deuteronômio 1,13 diz: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. O princípio bíblico de Deus escolher também como critério a experiência. A experiência, ela proporciona a nós não cairmos das mesmas armadilhas de outrora. Isso é experiência. Fala com pessoas mais vividas aí que você vai entender o que é experiência. Desde jovem, porque eu ainda sou muito jovem, eu sempre gostei de andar com pessoas mais experientes que eu. Eu sempre gostei. Ontem eu estava andando com o irmão Elson. Pensa num cara vivido. Aleluia. Nós fomos para Santarém junto.
É muito bom ter essas pessoas experientes perto da gente, não é verdade? Elas vão nos ajudar a nos livrar de perigos. Tem sabedoria ali dentro. Você tem que considerar isso. E a terceira coisa, muito fundamental, queridos, importante, é a esperança. Porque a esperança, ela é a fonte da fé. É a partir dessa esperança que vai ser produzida em nós uma fé verdadeira. Sabe? Por mais que elas estivessem desesperadas, mas as irmãs de Lázaro, elas têm uma esperança. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. A esperança vai produzir fé em nós. Porque a Bíblia diz que a esperança, ela é a âncora da alma. É onde nós precisamos nos firmar. É na esperança. É na esperança. A esperança, ela nos traz segurança e firmeza. Aonde estão lançadas as suas âncoras, querido? Aonde estão as suas esperanças hoje? Será que você firmou as suas âncoras naquilo que você tem? Enquanto que você tem na conta? É importante, sim, mas não é o lugar mais seguro para firmar as âncoras. Nós temos um lugar seguro aonde depositar a nossa confiança em Jesus. É em Jesus somente que nós podemos firmar. Precisamos firmar as âncoras da nossa vida. É em Jesus, irmãos. Ele está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui hoje, desde o começo. Ele tem a primazia desse lugar, das nossas vidas. O Espírito está aí dentro de você agora. A manifestação de Deus está aí dentro de você agora. É nesse lugar seguro que você precisa firmar as suas âncoras. Não firme as suas âncoras em pessoas. Não ponha a sua esperança nas pessoas. Não ponha a esperança nas suas coisas. Tudo isso é perecível, vai se acabar. Coloque as suas âncoras naquilo que é eterno. Coloque a sua confiança no eterno. Em Hebreus 6, 18 e 19 a Bíblia diz: Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra para o santuário que fica atrás do véu. Aleluia. Esperança por âncora da nossa alma. Ele é a âncora da nossa alma, queridos. A nossa alma não pode estar vagando por aí, nossos pensamentos não podem estar por aí vagando. Nós precisamos estar firmados em um lugar seguro. Ele é a rocha inabalável, que foi rejeitada pelos construtores, mas edificada aqui na terra pelo Pai. É Jesus, irmãos, o lugar de segurança que nós precisamos estar ancorados. Imagina que você é um navio agora, no meio de um oceano de tribulações, de terrores que estão acontecendo nessa terra hoje. Você só tem um lugar para firmar as suas âncoras, irmãos. Só tem um lugar seguro para você fazer isso. Você não pode errar, irmãos, porque no seu navio existem muitas pessoas, existem muitas vidas. A sua família está lá, todas as pessoas que você ama estão lá com você. Mas quando você firma a sua alma no lugar seguro, a esperança vai ser estabelecida em seu coração. A sua alma vai transbordar de alegria, porque você pode correr uma carreira em segurança. Você pode correr uma carreira em confiança. Queridos, em 2 Pedro, daqui a pouco nós já vamos encerrar. Nós vamos ceiar o Senhor daqui a pouco. Vamos participar da mesa com Jesus.
Mas é muito importante nós entendermos isso, porque Deus responde no momento certo, as coisas certas. Nós precisamos pedir a Deus e saber pedir a Ele, porque o nosso pedido tem que partir do princípio de que não é somente aquilo que nós queremos, mas também aquilo que nós precisamos, de acordo com a sua vontade. Nunca esqueça disso, querido. É necessário pedir a Deus, é necessário fazer pedidos nobres para Deus, mas tudo isso tem que ser selado, pelo menos pelo seu entendimento, tem que ser dito para Ele: Senhor, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vontade, porque isso é o que traz a proteção sobre tudo, é a vontade dEle sendo estabelecida sobre a terra, sabe, é tudo se moldando à sua vontade, é o que nós cremos que está acontecendo agora. Irmãos, nesse momento está acontecendo um avivamento sobre a terra. Eu não sei se você já faz parte dele, eu acredito que sim, amém? Você faz parte do maior avivamento na terra, hoje. Isso vai continuar até que Jesus venha, porque o Evangelho vai se expandir de uma forma, da mesma forma que, se você já olhou o mar, quem aqui já foi no mar? Já viu o mar? O mar é Nildo. Você não viu? Quem ainda não viu o mar, levante sua mão. Eu também só vi o meu nome. Você pode ver o rio Amazonas, lugares que tem mais de 20 quilômetros de largura, você não vê outra margem. Eu já vi lá. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Você consegue imaginar isso? Isso é um avivamento que está acontecendo sobre a terra, e você faz parte de tudo isso. Eu não sei se você tem o total entendimento de como que você faz parte, mas eu creio, eu estou vendo, você faz parte. Você faz parte do maior avivamento sobre a terra, querido. E é necessário que nós tenhamos uma compreensão da palavra, uma continuidade nela, para que a gente possa também expandir esse reino, para que a gente possa ajudar o Espírito a propagar a palavra de Deus sobre a terra. Ele quer usar a nossa boca, Ele quer usar nossas pernas, Ele quer usar nossas mãos, Ele quer usar a nossa vida, para que esse evangelho do reino seja anunciado, em nome de Jesus. Ele quer usar a sua vida, irmão. Você consegue entender a dimensão disso? Não importa a idade que você tem, se é criança, se é novo, se é jovem, se é adulto, se é velho, não importa. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida, irmãos. Você consegue imaginar o que é ser dirigido por Ele? O que é ser conduzido pelo Espírito Santo a viver uma vida no sobrenatural de Deus?